Há mais de 2000 anos, nasceu em um pequeno vilarejo chamado Belém, uma criança que mudaria para sempre o rumo da humanidade. O céu, naquela noite, brilhou de forma diferente. As estrelas pareciam cantar, e os pastores do campo, humildes e cansados, sentiram algo que não sabiam explicar. Era o nascimento do Salvador, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Maria, uma jovem pura e cheia de fé, havia recebido a visita de um anjo. O anjo Gabriel lhe dissera: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Jesus." José, homem justo, aceitou cuidar daquela criança como se fosse sua, obedecendo à voz divina que também o visitara em sonho. E assim, entre a simplicidade de um estábulo e o calor dos animais, nasceu o Rei dos Reis. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela que brilhava no alto do céu, vieram de terras distantes trazendo presentes: ouro, incenso e mirra. Eles se curvaram diante do menino Jesus, reconhecendo que ali estava algo muito maior do que um simples bebê. Ali estava a promessa viva do amor de Deus. Enquanto isso, o rei Herodes, tomado pelo medo e pela inveja, mandou matar todos os meninos de até 2 anos. Mas Deus, em sua sabedoria, avisou José em sonho para fugir com Maria e o menino para o Egito. E assim, a Sagrada Família partiu em silêncio, protegida pelas mãos divinas. Anos se passaram. O menino cresceu em sabedoria, em graça e em verdade. Aos 12 anos, foi encontrado no Templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei. Todos se admiravam de suas palavras e de sua compreensão. Ele dizia: "Não sabíeis que devo tratar dos negócios de meu pai?" Depois disso, o Evangelho silencia por um tempo sobre sua juventude. Mas quando chegou o momento certo, Jesus apareceu novamente, já adulto, à beira do Rio Jordão. Lá estava João Batista, o profeta que preparava o caminho do Senhor. Quando viu Jesus, João disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Jesus se aproximou e pediu para ser batizado. João, surpreso, respondeu: "Eu é que preciso ser batizado por ti." Mas Jesus insistiu, dizendo: "Deixa por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça." E ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz vinda do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Logo após, Jesus foi levado ao deserto. Durante 40 dias e 40 noites, jejuou e orou. Satanás tentou enganá-lo, oferecendo poder, riqueza e glória, mas Jesus resistiu a todas as tentações com a palavra de Deus. Ele respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." E ali, o inimigo foi vencido. Quando voltou do deserto, Jesus começou seu ministério. Escolheu 12 homens simples, pescadores, cobradores de impostos, homens do povo. Chamou-os pelo nome e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E eles, deixando tudo, o seguiram. Jesus pregava o arrependimento, a fé, o amor ao próximo. Por onde passava, multidões o seguiam. Ele curava enfermos, dava vista aos cegos, fazia os paralíticos andarem, purificava os leprosos e libertava os oprimidos. Um simples toque de suas mãos era suficiente para transformar uma vida. Mas mais do que milagres, ele trazia esperança. Ele falava de um reino que não era deste mundo, um reino de paz, de justiça e de amor. Em certa ocasião, um grupo de homens trouxe até ele uma mulher pega em adultério. Queriam apedrejá-la, como mandava a lei. Jesus olhou para eles e disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra." Um por um, todos foram embora. Ele então olhou para a mulher e disse: "Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, e não peques mais." Assim era Jesus, justo, mas cheio de misericórdia. Ele ensinava por meio de parábolas. Falava de sementes, de ovelhas, de casas construídas sobre a rocha. Tudo simples, mas com lições profundas. Ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este:
amar o próximo como a si mesmo. Ele mostrava que não é a religião, mas o coração sincero que agrada a Deus. Por onde andava, Jesus era seguido por muitos, mas também perseguido pelos líderes religiosos. Eles não aceitavam que o filho de um carpinteiro tivesse tanta sabedoria e poder, e começaram a planejar sua morte. Mas Jesus sabia o que o esperava. Ele mesmo disse aos discípulos: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas ao terceiro dia, ressuscitará." Mesmo assim, continuou amando, curando e ensinando até o fim. Na noite da última ceia, ele se reuniu com seus discípulos. Partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue por vós." Pegou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por muitos para o perdão dos pecados." E lavou os pés dos discípulos, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Depois, foi ao jardim de Getsêmani. Lá, orou com angústia, suando gotas de sangue. Ele sabia o que viria, mas disse: "Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." E foi traído por Judas, um dos seus. Preso, foi julgado injustamente, açoitado, coroado com espinhos e condenado à morte na cruz. Mas mesmo ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus olhou para seus algozes e disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." E quando tudo se cumpriu, ele clamou: "Está consumado", e entregou o Espírito. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Filho de Deus havia morrido, mas não para sempre. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. O anjo anunciou às mulheres: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. A morte foi vencida. A promessa se cumpriu." Jesus apareceu aos discípulos, mostrou as marcas nas mãos e no lado, e disse: "A paz esteja convosco." Depois de 40 dias, subiu aos céus, prometendo: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Hoje, 2000 anos depois, essa história continua viva. Jesus continua transformando vidas, curando corações, libertando almas e trazendo esperança onde há escuridão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz que nunca se apaga. Se você está ouvindo esta história agora, saiba, Ele te ama. Mesmo que o mundo te rejeite, mesmo que você se sinta perdido, Ele continua te chamando pelo nome. Jesus não veio para os perfeitos, veio para os cansados, os feridos, os quebrados. Ele veio para te dar uma nova chance. Abra o coração. Ore. Fale com Ele. Ele está mais perto do que você imagina. E assim como naquela noite em Belém, há uma luz brilhando sobre você.